Boa tarde, queridos telespectadores, nossos amigos das segundas-feiras. É com grande satisfação que mais uma vez nos encontramos aqui e hoje, especialmente, para falarmos de um assunto que nos é muito caro e eu tenho certeza que o nosso entrevistado também tem um grande carinho por esse assunto que nós vamos falar hoje. Nós hoje temos aqui conosco Antônio Carlos Zecarty, um dos ícones que o esporte petropolitano teve na sua fase, lutando em especial pelo Serrano, não é, Antônio? É a bondade sua, essa referência tão graduada, acho que não mereço nada disso. Mas uma boa tarde em primeiro plano, né, Antônio? Com certeza, e as boas-vindas que nós temos aqui do Canal 3, TV Imperial, agora numa nova fase, né, Alcino? Eu fico muito honrado com esse teu convite de poder estar presente nesse momento, vamos dizer, da tua reestreia. Ô Antônio, nós vamos falar basicamente sobre um dos assuntos que sempre foi muito caro para mim, para minha família em especial, que foi o esporte. Entendeu? Onde você aprende muito, e consegue ensinar muito àqueles que vão nos seguir. Porque você precisa ensinar a ganhar, talvez o mais difícil, ensinar a perder. Você conhece de perto como é que isso funciona, não, Antônio? Competir é algo natural do homem, sim, né? sim. A gente, na realidade, está competindo sempre. Agora, a forma saudável de competir, compreendendo que uma competição, ela não é assim. Então, depende de quem lida com essa questão. E é verdade também que, guiada por instinto ou por impulso, quase poucos lidam com a questão da derrota, o que é preocupante. Mas é necessário que se entenda que faz parte. E no esporte não é diferente disso. Ganhar e perder faz parte da vida, né? Até mesmo da vida normal de cada um. Mas eu sempre vivenciei no esporte esse fator muito importante de você lutar para ganhar. Porque ninguém ali está para não ganhar. Mas você saber entender que às vezes não foi possível, às vezes você fez o teu melhor, mas... Eu acho que isso, né, Alcindo, é o que a nossa consciência vai determinar. Se você deu o teu melhor e naquele momento não conseguiu atingir o teu objetivo, ora, é porque o outro também tem seu valor, é preciso que a gente entenda isso, senão nós vamos criar uma roda de egoísmo da qual só eu admito vencer, e o mundo não é composto do uno, o mundo é composto do todo, e você está inserido nesse meio. Portanto, é muito importante você conceber. O problema são as regras do jogo, né? Então, esse que é o grande drama. Com que forma você vai para o jogo, bem falando, o jogo da vida, o jogo esportivo, de que maneira você acha lícito ganhar, enfim, isso hoje, no mundo que a gente está vivendo, fica tremendamente comprometido, devo reconhecer. A nossa época também existia, como existe o homem, existe imperfeições. E também existiam essas questões, né, que a gente infelizmente foi obrigado a lidar, e obviamente que aqui não vou comentar porque não cabe, mas onde há o homem, a imperfeição, sujeito a essas questões, né, do ganhar de qualquer jeito, de qualquer forma, usando todos os recursos. No Brasil, por exemplo, hoje, fugindo um pouco da parte esportiva, a gente percebe que há essas concepções de ganhar de qualquer forma, de se manter no poder de qualquer maneira, a qualquer custo, não importa a quem você prejudica, a quem você beneficia, o importante é que você sinta o teu egoísmo recompensado. E isso é uma questão de foro íntimo do homem que nesse momento está aí, né, Alcindo? Isso é pura verdade. Você está tocando um assunto que é muito importante, que a gente até fuja um pouco do nosso assunto principal de hoje, é a dignidade, a moralidade que nós precisamos conviver com ela. Porque, na realidade, Antônio, um país maravilhosamente rico, como nós temos o nosso, é terrível você ver a situação que muitas vezes nós estamos vivendo, que nós estamos passando, porque se você sair Brasil afora, eu tenho um conhecimento bastante razoável. Se você adentrar o Mato Grosso, por exemplo, você vai ver plantações de soja, você vai ver campos maravilhosos, onde você tem criação de todo tipo de gado, onde você tem uma coisa maravilhosa que é a natureza permitindo o desenvolvimento.
Mas se você for para o sul, você vai ver indústrias, você vai ver lavoura, você vai ver coisas sensacionais de São Paulo para baixo. Como você percebe, é uma questão educacional, né? Sim, sim. E a gente espera que essa forma de ver a vida, ela se espalhe. E voltando ao nosso assunto, em especial no esporte. Sim. Para que todos que gostam de ser desportistas ou esportistas, como queiram, eles possam ter uma certa afeição e não se afastar de algo que às vezes fica com um comportamento duvidoso, dúbio, o que desanima aqueles que têm na sua concepção de viver a moralidade, que é o princípio básico de todo ser que acredita que o mundo não é só dele, o mundo tem vários componentes. Então, meu caro, desde a nossa época, que é o que você quer que a gente comente hoje, essas questões são levantadas. E a gente, como hoje tem um pouco mais de idade, e já... Mas não muita, né, Antônio? Não é bom. Eu não me incomodo muito com isso não, porque isso não tem como esconder, né? Não tem. E já na nossa época, quando nós tínhamos aproximadamente, eu vou puxar lá atrás um pouquinho para contar algumas histórias que você nos solicitou, até a trajetória da qual você pretende ser o nosso ponto final da conversa. Lá naquela época, tinha eu em torno de 13, 14 anos, eu morava na Mosela, que é um bairro muito aprazível, do qual eu tenho muito carinho. E ali, já naquela época, eu tinha o instinto de tentar fazer, organizar alguma coisa, e fundamos lá com alguns colegas de bairro um clube de futebol, chamava-se Atlântico Futebol Clube. E nós tínhamos um time de futebol de salão, que era muito legal, os jogadores eram razoavelmente, jogavam bem e tudo. E nós ficamos durante algum tempo com o Atlântico. E a gente despertou a atenção do ponto convergente da nossa conversa, quero crer que é isso, despertou a atenção de alguns componentes lá do Serrano naquela ocasião. E fomos convidados, 3 ou 4 atletas do Atlântico Futebol Clube, a participar das categorias de base do Serrano. Naquela época era juvenil, infanto-juvenil, ainda tinha isso. Hoje tem outro, tem júnior, tem categoria sub-20, sub-17. Na época minha não tinha nada. Era infantil, infantil, juvenil, infanto-juvenil, né? Tinha essas questões todas. E nós fomos para lá. E ficamos lá durante um bom tempo, jogando futebol de salão nas categorias de base, até que a gente, por obra da velocidade e da idade, estouramos a idade de permanecer naquela categoria. Então, de todos aqueles que foram para lá, 2 foram convidados para ir para o time de cima de futebol de salão da cidade. Né? E no caso fosse o amigo de vocês, e mais um outro colega que era goleiro, que você conhece muito bem, o Nunes, Sérgio Vieira Nunes, que foi seu colega. Companheiro nosso, todos os anos. E se por acaso estiver nos vendo, eu mando um grande abraço. E foram o Serginho, que o Serginho era goleiro, e eu jogava na linha, como se fala. Você era ala. E fiquei lá um bom tempo, fiquei 3 ou 4 anos naquela, fomos até vice-campeões da cidade. Mas numa época, para a gente falar de reminiscências, né? Numa época que o futebol de salão da cidade era uma grandeza. Só para que os telespectadores saudosistas ou aqueles que estão vendo o programa que não pegaram essa época, o futebol de salão da cidade, organizado pela LPD, Liga Petropolitana de Desportos, tinha em torno de 20 a 22 clubes de futebol de salão. É a época que o Aurora também fazia parte, né? Sim, eu posso até citar, me perdoe, certamente alguns eu vou esquecer, mas tinha Serrano, Petropolitano, Aurora, Boêmia, Faculdade de Medicina, Faculdade de Petrópolis, Luzeiro, tinha o Bingen, tinha o Centenário, tinha aí Parquetina, que era da Coronel Veiga, o próprio Coronel Veiga, o Rio Branco, que era ali perto do cemitério. Eu acho que, com certeza, eu esqueci de alguns, me perdoem. Nós tínhamos, inclusive, alguns jogadores que eram extraordinários no futebol de salão, que você deve lembrar deles. O Bassani, que era goleiro, o Lalau, que era zagueiro, jogou no Cruzeiro, inclusive. O Lalau, inclusive, foi meu treinador no Serrano, no futebol de salão. Porque de vez em quando estou com ele, aquela figura extremamente simpática. Sim, sim. E tinha essa. Nós tínhamos o Dirceu. O Dirceu. Teve o Josiel, não sei se você lembra. Não, o Josiel era um baixinho, do tamanho do Dirceu, e atirava, e os dois jogavam no Aurora, um de cada lado. Tínhamos o Dona Isabel numa certa época, sim, mas embora o foco do Dona Isabel era o futebol de campo, né? Mas no futebol de salão, e a gente se lembra disso com certo saudosismo, mas um saudosismo salutar,
porque a própria radiodifusora de Petrópolis transmitia ao vivo. Paulo Guerra Peixe, Antero Silva. Isso, Alcides Carnevale. Arlindo Sanches. O nosso querido Lauro José, que faz parte dessa equipe, que hoje nós temos aqui na TVI Petrópolis, era um narrador, por muitas vezes nós estivemos juntos, depois em outras ocasiões também. Tínhamos o Guerra Peixe, que você já falou, Pedro Seidel também era outro que fazia parte. Enfim, os jogos eram transmitidos, não era de portões abertos, era pago, e nós, atletas, não ganhávamos nada. Nós jogávamos pela alegria de jogar e de fazer. Depois daquela festinha, ao final dos jogos, a gente tinha lá a liberação, eu no caso que jogava no Serrano, ao final dos nossos jogos e dos nossos treinos, era franqueado a cantina para você tomar lá sua cervejinha, seu refrigerante. E era essa a nossa alegria, o nosso prazer. Isso... Aliás, Antônio, o Serrano foi um dos ícones do esporte em Petrópolis. Eu tenho, pelo Serrano, muito, vamos dizer assim, muito prazer com o Serrano. Meu avô foi um dos fundadores do Serrano, Alberto José Teixeira. Eu tenho, inclusive, um escudeto que foi dado aos 5 fundadores iniciais, que era do meu avô. E o meu avô dizia o seguinte, que eu tinha sido o único neto que jogou no Serrano. Só que eu joguei tênis de mesa. Fomos campeões, inclusive, até a época, com o Adão e o Pimentel. Nós tínhamos, a sede era ali em frente à antiga delegacia, você deve lembrar. Lá em cima, lembro. Isso, nós jogávamos ali. Entende? Ainda hoje, eu continuo jogando, né? Treinando com o Ari, nós estamos recordando dessa fase, que foi uma fase muito boa. Depois, o Dona Isabel praticamente assumiu a liderança do tênis de mesa, e o Petropolitano veio e o Serrano acabou. Nós acabamos naquela época, foi uma fase em que eu também me afastei um pouco de jogar, e foi uma coisa mais. O Serrano realmente é um patrimônio esportivo da cidade, né? Como a gente dizia, o Serrano estava na minha... Estava, não está, porque as coisas boas a gente não esquece. Mas está na minha vida em especial. Então eu fui para lá, como eu disse a você, aos 14 anos de idade, joguei. Depois do período de 3 ou 4 anos que passei lá jogando pelo clube, aí o treinador entendeu que tinha que dispensar alguns e nos dispensou também. E naquela época, anteriormente, nós tínhamos recebido um convite de um dirigente do Flamengo, que morava ali na Professor Monk, e ele nos convidou para a gente fazer teste no Flamengo, futebol de campo. E, claro, a gente fica honrado com o convite e tudo, mas eu naquela época torcia pelo Fluminense. Hoje eu não torço, hoje eu simpatizo, porque em participando, essa questão de torcer já fez parte do passado. E eu disse, puxa vida, eu gostaria de jogar no Fluminense. E aí, em contato com o Zé de Almeida, que era o supervisor do Fluminense na época, conversando com ele, e ele falou assim, não, você vem aqui, vamos fazer um período de teste e tudo. E que posição que você joga? Eu disse, olha, eu jogo de quarto zagueiro, futebol de campo, né? Quarto zagueiro ou zagueiro central, naquela época era assim. Né? Ele falou, não, tudo bem, que idade você tem? Eu falei, eu tô com 17 para 18 anos. Eu falei, não, é uma idade boa, mas olha, eu vou te falar uma coisa, mas eu quero que você venha. Vou te falar uma coisa, nós temos aqui um trabalho de base, e dentro dessa tua idade, 17, 18 anos, ele disse, tem 3 aqui que já estão num trabalho há mais tempo. Isso não quer dizer que você não tenha que vir para a gente fazer o teste. Eu estou me referindo ao Edinho, estou me referindo ao Abel, estou me referindo ao Silveira, que era o famoso linguiça, que era lá de Sepetiba. Quando ele falou os nomes, eu falei, não, Zé, então tá bom, o dia tal, a gente vai. Bom, eu me entrei na minha casinha e fiquei quieto, porque eu não me achei em condições de disputar com o Abel, com o Edinho e com o Silveira, e me recolhi na minha insignificância. E ali, então, terminou naquela época. Muito embora tenha ainda depois jogado futebol de salão, joguei pelo Adeptos do Vasco, que na época tinha também no futebol de salão, joguei pelo Palmeiras, né? Então, fiz treinos em alguns lugares, mas depois casei também, meu primeiro casamento, e aí as coisas mudaram de figura, eu não pude mais me dedicar. E fiquei um pouco afastado do Serrano, até que essa trajetória que você queria que eu contasse, até que surgiu o Serrano no futebol profissional. E eu, como serranista, não nego, me entusiasmei com a ideia e comecei a acompanhar de perto aquela progressão do Serrano. Isso foi lá em 1981. O Serrano, então, iniciou a carreira dele no futebol profissional e eu comecei a acompanhar.
E me envolvi com questões de torcida, fundei até juntamente com mais 2 ou 3 companheiros uma torcida que era TAIS, que era a Torcida de Apoio ao Serrano. O nosso papel, os saudosistas devem lembrar, se o meu amigo Guerra Peixe estivesse vivo, estaria aqui testemunhando isso, que muito me ajudou. Que certamente espero que ele esteja em bom local, como se fala no popular. E aí fundamos o TAIS. Muitas vezes nós fomos à PRD3, radiodifusora, para dar entrevista, e o papel do TAIS, da TAIS, era recolher auxílio financeiro, né, que a gente geria e entregaria então para a diretoria do Serrano, para que o Serrano fizesse frente às suas despesas dentro do futebol profissional. E com essa atitude, eu acabei me aproximando da diretoria do Serrano. E lá pelas tantas veio um convite para que a gente então integrasse a diretoria do Serrano, e naquela época me foi proposto que eu assumisse a cadeira de vice-presidente de comunicações, que já era a parte administrativa, a parte de secretaria, mas que, por tabela, estaria junto à questão do futebol. Aliás, Antônio, é um dos fatores mais importantes hoje, é a comunicação. Através da comunicação você consegue levar muita coisa à frente e levantar muitos valores. É verdade, é verdade. Entende? A comunicação se tornou de tal modo importante. Eu até abrindo um parênteses, lembro muito que eu assisti uma palestra de um oficial americano que serviu no Vietnã. E ele disse o seguinte: a comunicação será a ganhadora da guerra do futuro. E nós achamos aquilo uma coisa, mas puxa, o cara que tem as armas que o americano tem, dizer que a comunicação vai ganhar, até foi assim uma surpresa geral. O nosso comandante, o Ferreira Marques, o coronel, depois falou conosco, o que ele disse vai acontecer, e realmente aconteceu. A comunicação hoje é fundamental, e hoje os veículos falam radicalmente. A cada segundo você está em contato com o mundo inteiro. Isso, claro que isso ia acontecer, óbvio, a visão desse cidadão era uma visão futurista, com certeza. Então, terminada aquela fase ali, passado aquele período, o Serrano ficou naquela situação de ainda na primeira divisão, até que em 1900 e alguma coisa, 81 eu acho, ele foi rebaixado à segunda divisão. E aí a coisa ficou meio morna. O presidente, que naquela época nos convidou para inteirar a diretoria, terminou o mandato, que era um mandato tampão, e o nosso querido Fernando Ferreira, que hoje faz parte também da equipe TVI Petrópolis, foi candidato a presidente e nos convidou para que a gente pudesse então fazer parte da diretoria. Em princípio, começamos lá com a mesma parte que havia deixado na diretoria anterior, que era vice-presidente de comunicações, mas depois nós fomos traçando alguns planejamentos e no futuro, com a saída de um vice-presidente de futebol, ele nos convidou para que nós fizéssemos então a parte de administrar o futebol profissional do clube. Isso foi em 1983. Eu fico satisfeito quando eu dou datas, eu provo para mim mesmo que os ticos e tecos ainda funcionam, sabe? Mas não pode abusar também. Então, se você abusar, vai ser complicado. Não, vai ser, eles vão brigar. Então, nessa época a gente foi para lá, fez o futebol profissional, traçamos um planejamento bastante razoável. Os saudosistas devem lembrar, a gente pegou alguns problemas financeiros e a gente precisava fazer uma receita para poder tocar o futebol profissional, que é caríssimo. O torcedor não tem essa noção, o torcedor gosta que o clube ganha. Agora, de fato, isso é muito grande. Ô Antônio, e um detalhe, você tem ali uma estrutura por trás enorme, muito que grande. Vai desde a parte física, da parte médica, tudo isso, até chegar aos 11 que entram em campo para jogar a partida. Para te dar razão no que você está falando, e sem essa estrutura a gente não consegue. Nós tínhamos um jogador, que aqueles da época vão lembrar, que era o Índio, né, que depois foi embora para o Curitiba e tudo. O Índio, ele não conseguia ter rendimento. Então ele vivia se machucando. Distensões, então, era uma coisa muito comum. Um rapaz forte, sabe, de porte, sabe? E ele, então, nós começamos a investigar pelo departamento médico do meu querido Zé Mauro Xavier Machado, que era o responsável pela área médica do nosso departamento. Começou a investigar e descobrimos que ele tinha um foco dentário. Você percebe o quanto isso é complicado? E que precisava aquele foco ser tratado. Foi tratar o foco dele e as distensões foram embora. Então esse anabolismo, tá? Esse metabolismo, melhor dizendo,
das questões futebolísticas, isso gera um departamento hoje muito mais sofisticado e que gera um custo enorme. Por isso eu quero entender a dificuldade que o Serrano tem hoje para montar algo que possa ser competitivo e estável, que é o grande problema. Não é ser competitivo, é você se manter. Esse é o grande aspecto. Então, montamos naquela época, tínhamos um jogador que, eu falo sempre do passado, porque os novos com certeza não devem se lembrar. Era um cabeça de área, chamava-se Israel. E todo final de ano, isso já é coisa que não se faz mais, lá em Cabo Frio, o Leandro, que jogava no Flamengo, e que é lá de Cabo Frio. De Cabo Frio. Ele fazia um futebol lá, juntava aquele monte de gente, ia festejar lá no campo de Arraial do Cabo, fazia uma festa anual. Então juntava aquele monte de jogador que estava de férias e ia para lá fazer uma pelada anual. Isso atraía muita gente, muito jogador. E numa dessas, o Israel foi chamado. E lá em Arraial do Cabo, quem viu o jogo, a pelada, era o Orlando Fantoni. Eu não sei se vocês se lembram. Foi técnico do Cruzeiro, do Vasco, enfim. Na época ele estava no Cruzeiro. E ele viu o Israel jogar. E se encantou. Tanto o fato que nós estávamos em reunião de diretoria, quando a sede do Serrano é lá em Irmãos d'Ângelo, e o telefone toca, e então vem o vice-presidente de futebol do Cruzeiro para falar comigo, que na época eu já estava lá contra o futebol, e perguntou, Antônio Carlos, o Orlando viu o seu jogador e coisa e tal, o que você pode fazer com ele para a gente entrar num acordo que nos interessa, porque o Orlando se interessou. Falei, olha, vamos sentar e vamos conversar. Falou, vamos fazer o seguinte, você manda o jogador, a gente faz aí 15 dias de teste e depois a gente conversa. Eu falei, olha, infelizmente a conversa não flui. Era simplesmente o Perrella, né? Que todo mundo hoje conhece. O Zé Perrella. Né? E ele, muito esperto, tentou falar, olha, Perrella, não dá assim não, ou você fica com o jogador, agora em teste. E a razão é muito simples. O jogador machuca, você perde prejuízo, e treinando lá. Bem, mas o fato é que também viu o Israel jogando, um treinador muito conhecido que hoje está dirigindo o Vasco da Gama, chama-se Vanderlei Luxemburgo. E na época, quando o Vanderlei Luxemburgo, vocês observam como é que a gente tem história, né? Boa, e é muita coisa, é saudável às vezes, tá? E o Vanderlei, então, vendo o Israel, se interessou. O Vanderlei era treinador do Campo Grande, lá do Rio de Janeiro. Isso, lá que disputava, Ítalo Delcima. Exatamente, que jogava a segunda divisão juntamente com o Serrano. Ele se interessou. E o vice-presidente do conselho, o doutor Elídio, era dono de uma agência de automóveis lá em Campo Grande, e ele queria fazer para o Campo Grande uma doação de um jogador. E o Vanderlei dizia nas rádios que ele estava contratando um jogador que na ótica dele ia ser um futuro jogador da seleção brasileira. E assim nós sentamos lá para conversar. E fomos lá. Eu sabendo da maldade de alguns, né, o que fiz eu? Levei todo o meu staff, levei o presidente do clube, o vice-presidente de finanças, levei o meu supervisor, levei o meu treinador, os dois jogadores, para presenciar a negociação. Ainda assim houve quem maldasse. E nós vendemos o Israel naquela ocasião, eu me esqueço, 6 milhões de cruzeiros. 6 milhões à época. Era um valor, provavelmente, um valor bem razoável. Era razoável. Né? Tanto é razoável, para mim chegar aqui na história que você gostaria que a gente chegasse, a gente fez o campeonato com o dinheiro do Israel. Quer dizer, o problema de salário do Serrano já não existia. Eu tinha o dinheiro para pagar em dia, que era um dos grandes problemas, que é o Fluminense mesmo, agora está com 2 meses de salário atrasado. Quer dizer, para você ver como é que e com patrocínio. Como é que essas coisas crescem? Nós hoje temos, inclusive, o filho do Gegeu, você deve lembrar do Dargeu, sim, meu primo, ele é um dos principais articuladores do Fluminense. Ele é empresário profissional, ele cuida de trazer jogadores, busca jogadores, mas o foco dele maior é o Fluminense. E ele conta as dificuldades para manter a estrutura funcionando. Olha, os números são assustadores, nem cabe, eu confesso, a minha ignorância de não citar esses números. Estou citando do Serrano porque passou pela minha mão. Você então, vivenciou? Vivenciei isso, com certeza. Então, todo mês, um funcionário nosso do clube ia lá na agência de automóvel do doutor Elídio Rodrigues, ia lá pegar 1 milhãozinho por mês. Foi em 6 parcelas de 1 milhão. Então, isso era antes... Era Delcima, se não me engano, a concessionária eu não podia fazer dele. Propaganda, mas já que você fez, o jabá é por sua conta. Então, era nem sei se existe ainda. Delcima Veículos. Acho que não sei, eu não sei se existe. Era Chevrolet na época. E nem sei se ainda o doutor Elídio está vivo ainda, mas uma pessoa que nos tratou com muito respeito, com muita
educação e consideração. E fizemos a transação, todo mês, como eu estava dizendo, um funcionário do Serrano ia lá para receber 1 milhãozinho durante 6 parcelas. É o que a gente precisava para tocar o futebol. Com isso, nós fizemos um plantel bastante razoável, mantendo o que é digno do trabalhador que merece seu salário, e recebendo todo final de mês lá, eu chamava todo dia, todos eles lá na sala de troféu, lá em cima, eu fazia questão, junto do meu tesoureiro, de estar junto para ter o prazer de pagar. Aliás, aquela sala de troféus era muito bonita. Você na Aureliano Coutinho, não é isso? Não, lá em cima, já na Madre Francisca Pia. Ah, lá na Madre Francisca. Não, eu conheci. Já lá no ginásio. Eu conheci no tempo que eu jogava tênis de mesa pelo Serrano, lá em cima, na Aureliano Coutinho. Lá em cima era muito bom também. Acabei adaptando a sala para mim ao departamento, né? Onde eu a usava com a vice-presidência de futebol. E ali fizemos esse campeonato, foram várias disputas. Nós ficamos, os saudosistas mais uma vez falando, ficamos 23 jogos invictos, trazendo Fluminense, Botafogo, trouxemos o Vasco para jogar aqui conosco. Aliás, a respeito do Fluminense, tem um episódio muito interessante, isso vai gerando histórias, não sei se você tem paciência, e não sei o telespectador também. Mas nós tínhamos um time que estava muito bem, era muito falado, a ponto de todo mundo dizer naquela época, dentro da federação, do qual eu fazia parte 2, 3 vezes por semana, eu estava lá embaixo, né, dentro da federação, porque é preciso que seja assim, senão você... Era o Otávio Pinto Guimarães. Você corria o risco de ser engolido, então você tinha que estar em loco, sabe? Porque lobo come lobo, né? Então aquela história do início que a gente falou, que para subir as pessoas não medem. E então o Serrano era falado que tinha um ótimo plantel, e tinha mesmo. Nós tínhamos o Fernandão, goleiro, tínhamos o Paulo, o Ricardo Lopes, nós tínhamos o Barbosa, que nós trouxemos lá de Além Paraíba, baita de um goleiro. Tínhamos o Milton, que eu trouxe do Petropolitano, que depois foi para a seleção brasileira e depois foi para a Áustria, né? Tínhamos o Badico, que eu busquei lá em Cabo Frio. Nós tínhamos o Wellington, que depois a gente emprestou para o Campo Grande. O Gilberto, que era o ponta-direita. Tínhamos o Humberto Chapéu, que já era da época do Serrano quando fundou. Tínhamos o Paulo Ramos, tínhamos o Hernandes, tínhamos o Alexandre. E eu trouxe também nessa transação com o Campo Grande, nós incluímos o empréstimo de um jogador chamado-se Venivaldo. Era um centroavante que tinha sido artilheiro das categorias de base do Campo Grande e ficou conosco um bom tempo. Depois vieram os outros. Mas o fato é que com aquele time que nós montamos e nós fizemos questão de prestigiar a cidade e trouxemos um treinador da cidade para cuidar. Era o Denoni, que você deve lembrar dele. E o Denoni, inclusive, foi treinador do Dona Isabel. Sim, inclusive foi meu treinador quando eu disputava campeonato da cidade. Ele começou, se eu não me engano, como treinador do Dona Isabel. Eu não me lembro. Eu lembro. Não, ele tinha se formado há pouco tempo e parece-me isso. Eu, à época, lidava bastante no Dona Isabel, mas sempre voltado para o meu esporte, que era o tênis de mesa, né? Sim. Mas a gente acompanhava, você deve lembrar do Aloysio Weber. Aloysio foi meu compadre. Que tocou muito aquilo. E olha, o Dona Isabel gastou um dinheiro violentíssimo. Isso que você está contando é fato. O Dona Isabel ganhou o Serra Vale e, se não me engano, ganhou o Campeonato da Cidade também um ano. O ano que o Aloysio e o Calheiros tocaram a coisa. E a gente ia, nos grandes eventos, a gente ia prestigiar. Nos pequenos não, porque o nosso esporte era outro. Mas realmente foi uma fase, Antônio, muito interessante. E tudo é tocado à base financeira, não tem como. O Dona Isabel trouxe um monte de jogador de fora para fazer o campeonato que fez. Enfim, então essa questão que a gente estava dizendo de federação, o Serrano tinha versos cantados lá dentro, que eram 2 vagas para o acesso, uma delas era do Serrano, os outros tinham que disputar. Entre outros, Olaria, Friburguense. Tamanha prestígio que o plantel do Serrano tinha adquirido, mediante aquela parte preparatória que nós fizemos. Nós trouxemos a seleção do Coate, que o treinador era o Carlos Alberto Parreira, trouxemos o Petro Atlético de Luanda, que era o Toninho Cavalo que dirigia. Tudo isso aqui no Serrano nós fizemos uma ótima preparação. E aí então despertou, por conta do vice-presidente de futebol, do Fluminense, que nós fizéssemos um jogo aqui, porque ele queria ver o Ricardo Lopes jogar, que era o goleiro do Serrano, né? E que estava de fato numa ótima fosse, que era o vice-presidente, eu estava esquecendo, é o Newton Graúna,
Então me relacionei, tinha até uma camisaria aqui em Petrópolis. Ele morava aqui, mas era dedicado ao Fluminense. E tinha uma estrela enorme. E o Newton me liga e disse, vamos fazer um amistoso e coisa. Eu até cancelei um amistoso, outro, para poder encaixar o Fluminense, e trouxemos o Fluminense. E ele queria ver o Ricardo Lopes jogar. Acontece que naquele dia o Serrano jogou uma barbaridade, mas jogou muito. E em vez dele ver o Ricardo Lopes, ele viu o Paulo Goulart, que era o goleiro do Fluminense naquela ocasião. E pegou tudo que tinha direito. O jogo acabou 0-0. O Fluminense, aliás, é o único time do Rio de Janeiro que nunca perdeu para o Serrano. Todos os outros já perderam. Né? Lamento informar isso, mas é uma recordação triste, especialmente para alguns, mas todos nós ganhamos de todos. Menos no Fluminense, nós nunca conseguimos ganhar. Nunca conseguimos ganhar. Perder para o Fluminense. E então o Graúna, ao final do jogo, vendo aquilo, ele disse assim, Antônio Carlos, o Ricardo me interessa. Tá? Depois você vê o que você quer. Mas o que você quer no teu meio campo? Era Moela, Badico e Milton. Os cabeça de área e os dois meias. Eu falei, olha, Graúna, nesse momento nada, porque eu estou me preparando para o campeonato. Nós vamos fazer o seguinte, como tricolor e como teu amigo, eu assumo um compromisso da seguinte forma. Ao final do campeonato a gente conversa. Tá bom? Tá bom. E, enfim, depois o Ricardo Lopes foi para o Fluminense, o Paulo Vitor foi para a Seleção Brasileira, que era o goleiro titular do Fluminense, e o Ricardo Lopes jogou o Campeonato Brasileiro todinho. E titular. Pegou o campeonato jogando muito bem. E nós tínhamos fixado o passe do Ricardo Lopes para o Fluminense em 10 milhões de reais. 10 milhões de cruzeiro, reais não, perdão. 10 milhões de cruzeiro, que já era mais do que o outro, né? Sim. E foi para lá, e quando acabou o campeonato, né, que acabou inclusive quando o Fernando Ferreira terminou o seu mandato e entrou um outro presidente, né, que se elegeu, e aí o Graúna não se interessou mais. E o nosso presidente da época, eu tenho documentos disso, o Laura é testemunha disso, Fernando Idem, né, e houve uma reunião de conselho lá na Irmãos D'Angelo, e que o presidente que entrou tinha muito medo de ser achacado pelos jogadores por cobrança de dívida, resolveu pedir licença do campeonato, e os nossos serranistas devem lembrar disso. Eu lembro dessa fase. Que foi e eu muito fiz triste. uma fase de oposição com números, com dados. Nós tínhamos jogadores emprestados, inclusive o Ricardo, que se fosse vendido sanava tudo aquilo, ainda sobrava dinheiro e tudo. Mas ele bateu o pé e o conselho, incautamente, na minha opinião, fui muito questionado naquela ocasião, questionei muito mesmo, falei com muita assertiva do que estava falando, tenho documentos disso, registrar, está lá em casa até hoje, eu não esqueço disso. E o conselho, então, endossou a ideia do presidente, que eu não vou citar nome, porque não importa, aqueles que... Já passou. Passou, né? E ele pediu licença. Só que tem uma coisa, quando você pede licença do campeonato, você perde todos os direitos federativos dos jogadores. Perdeu o passe de todo mundo. Ô Antônio, na vida normal, nossa, não só na vida esportiva, você tem que arriscar também alguma coisa. Dentro da lógica, o que você conta, eu lembro dessa história do Serrano, que foi até muito comentada aqui na cidade, você tem que entender o seguinte, quando a gente tem que trabalhar para desenvolver, para criar, você tem que arriscar alguma coisa. Se você não arriscar alguma coisa, você não vai chegar a lugar nenhum. E Alcindo, na época, se eu tivesse tido poder para isso, e com certeza não teria, que isso, o Serrano entrando para o profissionalismo, foi um convite do Otávio Pinto Guimarães, que era um sujeito que não era quase vaidoso e que queria incluir clubes do interior para fazer festa. Talvez ele ambicionasse a presidência da CBF. Não sei, ele está já desencarnado e eu não vou aqui falar nas costas. E um detalhe dele, ele se envolvia diretamente em todas as áreas. Eu lembro perfeitamente, nós tivemos a primeira participação de Petrópolis novamente no tênis de mesa nacional, porque você tinha uma seletiva dos estados pequenos, Rio, São Paulo, Minas estavam garantidos, os outros não. Tinham que fazer uma seleção, era o Paraná, e aí eu nunca esqueci disso, eu digo, não, nós vamos, meu pai era o que dirigia o tênis de mesa em Petrópolis, nós vamos ao Brasileiro, que era em Belo Horizonte. Mas como? E aí, contato com o Otávio Pinto Guimarães, ele ligou para o Avelange, e no dia seguinte estava resolvido. Certamente. Aquilo ali era... Gente, isso é coisas que a gente não deve... Aliás, um detalhe, ele não falou com o Avelange,
Ele falou com o Jean-Marie. Porque exatamente. ele ligava para ele, Exatamente, você não dizia Avelange, não, Jean-Marie. Jean-Marie Avelange. Entende? Ele realmente... Não, olha, são catedráticos, são pessoas que de fato tinham um poder muito grande sobre o futebol, no caso do sobre Otávio. o esporte em geral. A CBD usava o prestígio, né? Brasileira de Desporto. Que não era só futebol, não, agora é CBF. Exatamente. Exatamente. Ela abrangia tudo e com o conhecimento que eles tinham, com certeza isso acontecia. Então, naquela época, o Serrano resolveu, sem nenhuma estrutura, entrar para o futebol profissional. E com isso, vários diretores deram seu endosso para poder fazer com que o Serrano criasse forma física para cumprir o que era exigido para se disputar uma partida de futebol profissional nos moldes da Federação Carioca de Futebol, e o Serrano estava incluso naquilo. Gastaram um absurdo, vários diretores deram seu aval, tiveram vários problemas financeiros, tivemos presidente e vice-presidente com penhora de casa, entendeu? Porque o Serrano não tinha como. O jogo não era tão assim, já era uma estrutura. Então, o que eu queria dizer, se na época tivesse poder, eu dizia, não entra. Mas já que entrou e fez tudo que fez, que não devia... Vamos em frente. Agora, amigo, não tem como voltar atrás. Não em resumo, quando o nosso digníssimo presidente, naquela época em cargo, pediu licença do campeonato e perdeu todos os direitos federativos, de todos, inclusive da base, que nós tínhamos trazido um treinador do Botafogo para fazer a base do Júnior, que eram jogadores que tinham acesso, já estavam treinando, inclusive o Adriano Macaco, que era goleiro, o Adriano Macaco que foi para o Flamengo, o Adriano Macaco foi a gente que trouxe, está sendo preparado para subir. Perdeu o direito federativo de tudo. Resultado. Enfim, um prejuízo inenarrável. Ali, e agora eu estou sendo crítico, começou a derrocada. Porque agora você tem que se reestruturar tudo de novo. E aí as coisas foram caindo. Aí vem um, se interessa, bota no bolso e faz, vem outro e banca. E hoje me parece que tem heróis lá fazendo a mesma questão, colocando o seu dinheirinho. E sabe eles certamente a dificuldade que tem para manter o plantel unido, para manter aquelas condições de trabalho mínimas que são, porque mesmo as mínimas são uma quantia fabulosa, sem o apoio dos empresários, porque Petrópolis não apoia. Ô Antônio, você lembra que até ampliar as instalações do campo do lado do Atílio Marotti foram ampliadas para o lado esquerdo, aquele morro foi feito uns degraus para botar a torcida. Sim, depois edificou-se, veio a questão da iluminação, que a iluminação, um dirigente daquela, não vou citar nome, teve sua casa penhorada porque ele deu o aval e foi a justiça. Nós perdemos, ou a sala, depois eu não estava mais lá, mas o Serrano perdeu a sala da Irmãos D'Angelo, que era um INSS, patrimônio que foi a leilão, que foi a leilão. E está agora várias pendências jurídicas ainda que sob controle. Então, gente, é muito complicado essa questão. Então foi um passo extremamente infeliz do Conselho Deliberativo em apoiar uma ideia da qual de fato não fez uma análise do que isso ia repercutir no futuro. Eu torço muito como serranista para que o Serrano volte ao papel dele. Sabe? Mas é preciso que haja um movimento protagonista, né? Um movimento muito forte em torno disso, de união de vários empresários, de vários interesses que queiram apoiar essa iniciativa. Não é tão fácil assim. Pode ser até, tenho dito isso com frequência, quando sou incitado a falar sobre o assunto, pode ser até que você, de repente, faça um planejamento para classificar para a primeira divisão. Põe um dinheiro, injeta, traz jogador, vai, joga, passa. Agora, o problema não é passar, o problema é se manter. Esse é o grande problema, que é preciso que haja, de fato, um planejamento. Eu não posso falar nada porque não conheço de perto a atual administração do Serrano, não estou aqui fazendo crítica, estou apenas endossando a dificuldade que vivenciei com um pouquinho de recurso que a gente arregimentou para fazer. Imagina quando você não tem sequer alguma coisa que você possa contar. Um ponto de partida. Não tem como. Não tem como. Eu acho que os dirigentes nem dormem. E se dormem, coitado. Eu tenho o sistema nervoso deles deve estar em frangalhos. Né? Ô, Antônio, você talvez lembre, o Cruzeiro do Sul teve uma fase muito boa,
que era o Guarino Baravelli, que tocava. O Guarino, que era da loja de sedas, se não me engano, na Avenida. E teve um esquadrão muito bom, veio Bahia aqui, veio Portuguesa. Eles vinham aqui, dificilmente conseguiam ganhar do Cruzeiro, lá em cima. Principalmente naquele campinho pequenininho. Era futebol ali. society, né? Não chega tanto. Mas era realmente, você teve partidas memoráveis ali. Inclusive, até um dos detalhes muito interessantes que eu vivenciei, jogava Portuguesa e Cruzeiro. E o jogo, de repente, deu uma parada porque lá em cima, naquele lado direito, começou a surgir uma luz que vinha do chão e subia. E aí você dizia, era disco voador, era extraterrestre, era tudo. Não era não, era o pessoal da Embratel tentando localizar o local da torre. E com a luz, eles botavam a luz de ponto a ponto para chegar àquele ponto que teria que ser. Como se fez depois com o Sindacta, que hoje é o ponto que até nós já tivemos oportunidade de falar sobre o Sindacta aqui. Então realmente aquilo foi um espanto. E aí continuou o jogo, mas todo mundo apavorado. O que está acontecendo naquele morro? Então você vê quanto que o Cruzeiro mesmo teve um esquadrão e que depois acabou não continuando, porque não aguentou. De fato, olha, o futebol da cidade, né, na época mesmo que a gente estava no Serrano e a gente terminou o campeonato, nós ficamos com um plantel ocioso. E nós quisemos, junto à LPD naquela ocasião, nós até o Cascatinha nos procurou, a direção do Cascatinha, que era do Hilário Gonzalez, inclusive, que era meu vizinho de loja e enfim, que é um grande colaborador, trabalhou no Petropolitano há muito tempo. E a gente ofereceu naquela ocasião o nosso plantel de júnior para disputar o campeonato da cidade como hors concurso, mas só para ajudar para que o campeonato tivesse uma outra forma. A encorpar o campeonato. Não queremos ser campeões de nada, a gente quer participar para fazer com que o movimento... Infelizmente não houve acordo, a LPD não concordou, não foi a LPD, mas os clubes participantes não concordaram. E a gente então teve que sair. Mas era um campeonato muito concorrido. As próprias seleções de Petrópolis que tinham à época, que tinham o campeonato estadual. Nós tivemos seleções que movimentavam ali o campo do Cascatinha, né? Você teve jogos ali que você encheu, você lotou aquilo. Exatamente. Eu lembro quanto a Friburgo, foi uma decisão que até nós ganhamos, parece que de 5-4, ou 4-1. Eu lembro, era pequeno. Nós fomos lá, vamos assistir o Petrópolis disputando o título. Depois eu lembro também de um jogo, você talvez deva lembrar desse, que foi o Serra Vale, que o Dona Isabel disputou lá em Sapucaia, a final. Esse eu não lembro, não. Nós fomos lá, até nunca me esqueci disso, foi um lance muito hilário, né? Porque o Calheiros era o dirigente da fábrica Dona Isabel e presidente do conselho do clube. O Aloysio era o presidente do clube e eu era um dos que ajudava. E chegamos a Sapucaia e aí veio aquele pessoal, não, o pessoal que vem aí, o perigo, porque não, vamos na delegacia. E fomos na delegacia pedir o policiamento necessário, né? Nos identificamos e tudo mais e o delegado disse, não se preocupem, vocês fiquem tranquilos, vou mandar a guarnição inteira. Quando ele diz da guarnição inteira, veio a pergunta, qual é a guarnição? É um cabo e 2 soldados. Que é o que estava disposto. Não, o que tinha, não tinha mais do que isso. Bom, então nessa altura, e nós fomos para lá e o Dona Isabel ganhou lá do clube de Niterói, se eu não me engano, era o clube de Niterói, ganhou, a decisão foi ganha ali de 2-1, foi uma festa aquilo ali e tudo. Mas realmente, Antônio, são histórias que você está nos colocando muito interessantes e que fazem parte da vida da nossa cidade. Aquilo que o jovem de hoje muitas vezes não está tendo essa oportunidade de ver. Até mesmo porque não está acontecendo, né? Não está sendo proporcionado. Alguns episódios que a gente passou com o Serrano como profissional, nós tínhamos um ônibus que naquela época foi trocado por propaganda no estádio Atílio Marotti, que era da Turismo, já que você falou do Jabá, da Turismo, 3 amigos. Isso. E para pôr lá uma placa em cima lá do placar, eles doaram um ônibus. E que a gente carinhosamente chamava de Capitão Caverna, né? E quando a gente foi para lá, a gente reformou o Capitão Caverna, todo a ponto da gente ir em campo jogar, fomos para Cabo Frio, tudo de Capitão Caverna, sabe? Quando eram cidades assim, a gente ia. Era um carro lentinho, queixo duro, né? Naquela ocasião, caixa de marcha que dura também, mas ele nos levava e a gente ia com certeza. E aliás, foi talvez uma das melhores fabricações que a Mercedes teve, foi aquele ônibus,
que ele durou muito, não foi pouco. É verdade, não. era o tatuzinho, né, que a gente chamava, aquele isso, tatuzinho. formato de tatuzinho. E naquela situação que a gente viveu, nós fizemos alguns jogos. Lá, por exemplo, fomos em Friburgo uma vez, é um episódio que a gente não tem uma lembrança muito boa, porque houve muito jogo de interesse, a gente não vai aqui afirmar, porque isso pode gerar, apesar do tempo ter passado, alguns comprometimentos que eu agora prefiro não entrar neles. E eu me lembro que nós fomos jogar em Friburgo e o nosso time estava bem, né? E fomos com o Capitão Caverna e tudo, almoçamos lá, enfim. E como o jogo contra o Friburguense era à tarde lá no Eduardo Guinle, e tinha o jogo da seleção brasileira, que ia ser televisado. Então, obviamente, que a gente procurava evitar esse confronto por questões de renda. Lógico. Só que para mim quando eu digo, como vice-presidente do Serrano, levar o meu plantel para jogar em Friburgo 10 horas da manhã, eu tinha que ir no sábado dormir em Friburgo para no dia seguinte, né? Aí eu peguei o meu supervisor, que era o Ronaldo Bastos, que eu trouxe de volta do Botafogo para cá, e fomos a Friburgo, eu e ele. Chegamos lá, nos reunimos naquela época, o meu xará, Antônio Cassiqueira, tinha uma sapataria lá na Alberto Brown. E fomos lá, e eu propus, eu falei, xará, vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse jogo de manhã, e como de manhã é muito provável que a gente tenha uma renda boa, você pelo menos me ajuda na hospedagem. Tá, a renda a gente vai dividir, agora me ajuda na hospedagem. Eu falei, não ajudo nada, um cara bruto, sabe, ignorante pra caramba. E não houve acordo. Se não houve acordo, então tá bom. Eu vou pro domingo de manhã, subo a serra, desço a serra e subo a serra, né? Porque é nesse sentido, sobe, depois desce, depois sobe. Um sinal muito agradável. Não entendo. De Capitão Caverna, então, você nem imagina como é que era agradável. Né? Era de primeira, no pé da serra até lá em cima. Mas muito agradável, descontraído. Almoçamos lá e fomos pro jogo. Quando nós chegamos no estado Eduardo Guinle, a gente entra pelo portão de trás, eles fizeram, junto com os torcedores, uma fila indiana até a boca do vestiário que a gente ia usar. E a gente passava no meio, a gente recebia xingamentos de toda a natureza que você pode imaginar. A delegação passando e a PM estava presente. O próprio Paulo Guerra Peixe, que ele não está mais conosco, né? Ele achou aquilo absurdo que a rádio ia transmitir de lá e, de certa forma, questionou um dirigente, ele levou um empurrão, empurraram ele no meio das plantas, ele caiu lá todo estatelado. E o capitão da PM, que estava lá, viu aquilo, foi lá, pegou ele e falou assim, vamos na delegacia para o senhor registrar o fato. Ele não quis. Cavalheiramente ele não quis ir, que ele tinha sofrido, perdão, só alguns arranhões. E nós fomos lá. E terminado aquele balbúrdia ali, aquele acachamento, né, que fizeram conosco, né, nós vimos a torcida do Friburguense fica dos lados e fica naquela arquibancada grande que tem de frente. O banco de reserva normalmente fica atrás dos gols, de um e de outro. Eles pegaram o nosso banco de reserva atrás da torcida e botaram com cadeado e com corrente, para a gente não sair dali. Quando eu vi aquilo, eu chamei o juiz, que era o Porto, eu falei, olha lá, eu não fico não. Eu fico em pé atrás do gol, mas lá não fico. Quando ele olhou aquilo, ele falou assim, onde é que o senhor quer que eu ponha o banco? Eu falei, olha, o certo é longe da torcida. Ele falou, foi lá, mandou desamarrar. Aí, meu amigo, provocou uma ira. Tá? E nós tínhamos um jogador, chamava-se Cilinho, que tinha sido nosso centroavante. E nós tínhamos entrado com um pedido de antidoping na federação para aquele jogo, porque nós sabíamos que, infelizmente, determinados atletas, não digo que seja o caso do Cilinho, usavam certos subterfúgios para poder... Para ter mais vigor. Velocidade, coisa e tal, enfim, não importa, né? E nós pedimos exame antidoping. O fato é que quando o doutor Pedro Paulo Caramês, que era o médico responsável por colher o material da federação, chegou lá para fazer a colheita de material, avisaram o Cilinho, o treinador substituiu ele foi embora correndo de rua abaixo, com chuteira debaixo do braço, sem tomar banho, sem nada. E o juiz relatou aquilo na turma. E o pior, digo isso porque isso está lá relatado, se foi objeto... Isso é histórico. Foi objeto, inclusive, de audiência no Tribunal da Federação. Nós fomos lá no tribunal para questionar isso. E foi audiência, e perdemos, evidentemente, graças ao doutor Otávio Pinto Guimarães. Bom, feito para colher o material e não conseguiu, mandaram um outro jogador para entrar no vestiário se identificando como Cilinho. Ora, a gente conhecia o Cilinho. E ele botou na súmula. E aquilo foi para a federação, tá? Aí fizemos lá o nosso papel, contratamos um advogado do Vasco naquela ocasião, para poder interceder junto à federação, e foi a tribunal.
O fato é que foi a tribunal. E aquilo era favas contadas porque o jogador é obrigado a fornecer o material para análise. Se não forneceu, está fora. Ou ele pode ficar 10 horas dentro do vestiário para urinar, não tem importância, o médico fica lá esperando ele urinar, sabe? E ele simplesmente se omitiu, se mandou, obviamente. Tinha alguma coisa Tinha alguma coisa. Desculpa, doutor Valé de Perry. Não sei se vocês lembram, que foi o advogado que o friburguense contratou a pedido do Flamengo, tá? Que era no campo do friburguense tinham 3 bandeiras. A do friburguense, a do Estado do Rio e a do Flamengo. O Flamengo era por trás disso, graças ao doutor Antônio Augusto Dunches de Abrantes, o que eu tive o prazer de conviver. E desse aspecto, o Valé de Perry botou lá na argumentação dele jurídica que o Cilinho teve que sair correndo porque a esposa dele estava passando mal em Niterói. Muito interessante, né? Sem tomar banho, com chuteira de braço a braço e correndo de rua abaixo. Não é? Meu amigo, para surpresa, e todos sabem disso, o friburguense ganhou a causa. Porque no dia do tribunal, estávamos lá já prontos, todas as partes foram ouvidas, entra o doutor Otávio Pinto Guimarães, com aquela piteira dele enorme, foi lá, fato inédito, que nunca tinha acontecido, falou com o presidente do tribunal, e o presidente do tribunal convocou todos os outros juízes lá para dentro e foram lá, se reuniram com o doutor Otávio Pinto Guimarães. Quando voltou, a decisão estava tomada. E aí, desculpa, como o presidente, o Fernando estava saindo, e isso o recurso demora, tá? A gente então disse, bem, não ganhei aqui, o que eu vou fazer? Vou recorrer ao tribunal da CBF. Né? Porque é assim que se faz, você vai recorrer. Só que o nosso querido presidente resolveu não recorrer. Não recorreu e ficou tudo por isso. Não perdeu. Antônio, essa situação do esporte, ela realmente é muito complexa. Eu não tive o prazer de lidar com futebol, mas lidei com automobilismo muitos anos. E você frequentemente tinha problemas de alguma coisa fora do regulamento. E a verdade é o seguinte, a gente, dentro do esporte, você conhece, você via um jogador correndo mais do que o normal, você sabia que esse jogador estava fora, não tinha como ele correr aquilo tudo. E no automobilismo é a mesma coisa. Você vê determinados, nós tínhamos uma cronometragem muito boa por trecho, e determinado trecho que você fazia, não era possível fazer um motor se não tivesse alguma coisa errada. E essa alguma coisa errada, às vezes, era combustível, em que você adulterava o combustível com aditivos, era até aumentar a cilindrada. Eu cheguei a vir acontecer isso. Mas isso da cilindrada aconteceu e foi muito hilário, porque quem fez a adulteração comentou com uma pessoa muito amiga nossa. E essa pessoa me disse, olha, fulano, eles arranjaram um pistão maior. Como um pistão maior? É, um pistão maior e tal. E tudo bem. Quando terminou a corrida, realmente o nosso piloto ficou em segundo, eu entrei com protesto. Não, nós vamos levar o motor. Não vai, não. Vamos examinar. Não vai levar o motor, não. Vamos abrir o motor aqui. Ah, mas não tem como. Então vamos fazer o seguinte, vamos lacrar todo o motor. Lacra tudo e vamos assinar o lacre e vamos abrir na presença. Mas aí a solução foi diferenciada, né? Eles desistiram. Né? Não aceitamos que aconteça isso, mas vocês vão perder. Aí fica subjúdice, né? Não, eles não deixaram levar o motor para verificar. E como não levaram, não tinha prova material. A culpa, né? Eles, não tem nada, tá bom, então vamos fazer? Não. Mas isso, Antônio, eu acho que, vamos dizer assim, essa nossa conversa hoje foi muito interessante, porque você desnudou um assunto que muito se fala, mas que poucos vivenciaram como você vivenciou. E você me permite, só para concluir, como é que nós começamos a conversar hoje? Falando a respeito da moral, não foi? Exatamente. Que para ganhar é preciso usar as partes moralizadas, para saber ganhar, saber perder. Essa questão que a gente colocou, que não me apraz de forma nenhuma, é uma das questões que leva ao clube, especificamente Serrano, a estar nas circunstâncias que está hoje. Não precisava ser assim, podia ser bem diferente, podia movimentar. Vai perdendo uma coisa que é fundamental, credibilidade. Se você não tiver credibilidade, meu amigo, você pode começar a regimentar a tua derrota porque ela vai terminar. O que falo aqui
Não falo em tom de crítica, muito embora em alguns momentos foram, com certeza. É a convicção que tenho do que vivenciei, que não me agrada. Eu fico imaginando, e eu não participei em tamanho, volume, o que rege essas questões outras superiores, como uma Copa do Mundo, como um Campeonato Brasileiro. Quantos interesses talvez estejam por trás disso, nessas manipulações, nessas questões. Na época era muito comum a gente ouvir jogador que recebia dinheiro para afrouxar o jogo, juiz que recebia, e eu não estou citando o nome, recebia certa quantia. Eu não preciso dizer isso não. A própria cúpula da CBF daquela ocasião está toda envolvida em falcatrua. Imagina, em partes menores. Ô Antônio, eu nunca esqueci isso. Meu pai gostava muito de futebol, apesar de nunca ter sido ligado a clube nenhum. Meu avô foi fundador do Serrano, era apaixonadíssimo pelo futebol do Serrano, tanto que ele sempre tinha uma expressão: o porco do juiz era que tinha perdido o jogo. Entende? Mas quantas e quantas vezes nós ouvimos essas histórias que você está relatando? É que não é bom que a gente diga, porque isso tira crédito, como eu falei ainda há pouco. E ao tirar o crédito, a gente observa hoje o esvaziamento do esporte salutar. Sim. Tudo é feito por interesse econômico. Se você não tiver alguma coisa para dar em troca, ou seja, aquele carinho, aquela questão que a gente fazia de doar, se você antes em off brincava comigo e dizia: o seu dinheiro ficou queimando lá, ficou e não vai operar nunca mais. A gente fazia por alegria de fazer, e por amor prazer, por amor à causa, com certeza. Não sei se o nome disso é amor, mas o fato é que a gente paixão. fazia. Pode ser paixão, que às vezes ela é cega, tem razão, não é? Então a gente fazia isso com muito gosto. Hoje, você quer montar uma diretoria para fazer, ninguém quer. Antônio, você não sei se percebeu, o Luciano, com a sua delicadeza ímpar, já nos mostrou que acabou o tempo. Exato. Eu acho que, vamos dizer assim, isso que você colocou foi muito interessante, porque mostrou muito do que verdadeiramente nós vivenciamos. Eu não sei se é ainda hoje assim, né, Alcino? Não, mas você coisas que eu passei. Você vivenciou, eu vivenciei, entendeu? A minha situação é um pouco melhor que a tua, porque o tênis de mesa nunca teve, a não ser 3 ou 4 que foram bancados realmente para chegar aonde chegaram. Você entende? Mas a grande realidade é que é uma situação muito difícil. Agora, eu diria a você o seguinte: tudo que eu passei no esporte até hoje, tanto no tênis de mesa quanto no automobilismo, eu passaria de novo, porque eu sempre gostei muito daquilo. Entende? Mas a nossa vida é um livro. Sim. E a gente vai escrevendo nas páginas do livro. Eu diria para você e para vocês que nesse momento nos ouvem e nos veem, que foram páginas que a gente escreveu. Serviu de experiência, né? Não digo dessa água não bebo, porque a gente não pode ser tão hipócrita a esse ponto. Mas são vivências que hoje a gente tira e, de certa forma, acrescentaram até para a gente entender, reforçar a nossa questão moral. Eu que te agradeço o convite, eu sei que nós estamos no final, afinal de contas a gente está em família aqui na emissora. Se você me permite, só para encerrar, eu queria deixar aqui o convite para que amanhã estejamos novamente juntos, agora numa outra conversa, numa outra área, muito mais altiva, né, que é o nosso programa Na Terceira Revelação, às 4 horas da tarde, que a gente convida aqueles que nesse momento nos veem e nos ouvem, que estejam conosco amanhã também, nos dando a satisfação desse convívio salutar. Obrigado pelo convite. Sem dúvida nenhuma, nós amanhã teremos um programa muito, como sempre, muito esclarecedor. Agora, Antônio, encerrando, eu acho que foi uma experiência que você passou, que eu passei, e que valeu muito, uma vivência muito grande, um conhecimento, talvez até das coisas que não deveriam ser conhecidas, mas verdadeiramente se viveu, e a vida são experiências e progresso. Então vamos buscar o progresso. E até porque tem mais de 5 anos, né? Não pode processar mais porque caducou, né? Caducou. Então tá bom. Queridos, agradecemos demais a atenção de vocês e semana que vem aqui estaremos novamente trazendo alguma reportagem, algum assunto do interesse de todos nós. E acima de tudo, não desanimem aqueles que querem lutar pelo esporte. O esporte é isso, o esporte é luta, mas que vida nós temos que não tem a luta?
Nós vemos a política, nós vemos o esporte, nós vemos, tudo faz parte. E tudo são experiências fantásticas para o nosso desenvolvimento. Até segunda-feira, se Deus assim nos permitir. É isso.